cobrar pelo seu primeiro atendimento de terapia holística integrativa? Será que você deve cobrar? Será que você deve atender de graça para começar, para ter uma experiência? Afinal, quem está iniciando às vezes está ainda um pouco inseguro. Será que deveria ou não cobrar? Cobra um valor menor? Como é que faz nesses casos? Outra dúvida que chega muito para mim é: Kátia, será que eu cobro por sessão, por consulta? Será que eu cobro por técnica ou por ferramenta? Como que funciona na nossa profissão e qual a melhor maneira de cobrar pelo seu atendimento? Hoje nós vamos falar mais sobre isso e eu quero te lembrar que daqui uns dias começa a imersão Terapeuta do Zero. Já pega o link aqui, já se inscreve, não perde, porque eu vou falar tudo o que você precisa para ser um terapeuta, para começar. E eu também vou falar sobre a terapia holística integrativa ser a profissão do futuro. Vou falar sobre a autoconfiança do terapeuta, como acreditar no seu trabalho, como vencer as inseguranças e os medos de quem está iniciando e muito mais. Então já pega o link aqui, já se inscreve e bora lá para a gente falar mais sobre quanto e como cobrar pelo seu primeiro atendimento. Bom, quem já me segue, quem já viu eu falando sobre o assunto por aqui ou nas redes sociais, sabe que eu sempre estimulo os terapeutas a cobrarem pelos seus atendimentos, mesmo que sejam os primeiros, gente. Por quê? Porque se você tem intenção de ser um profissional da área mesmo, se você quer trabalhar com isso, se você quer se posicionar de maneira profissional, quando você começa atendendo de graça, você já dá um sinal para o seu cliente de que talvez você vai ser um terapeuta que vai atender de graça. Pode ser que para você seja óbvio que você comece atendendo de graça e depois cobre, mas para as pessoas não é. Então você já tende a atrair um perfil de clientes que possivelmente não irá pagar depois. Eu sempre, desde o início, cobrei pelos meus atendimentos. Claro que depois eu fui aumentando o valor por ter mais experiência, mais ferramentas, por agregar valor aos meus atendimentos, porque agregar valor monetário, ou seja, cobrar mais pelo seu trabalho, não está atrelado só ao conhecimento que você tem simplesmente e também não está atrelado a você ter mais técnicas, tá? Cobrar mais não é igual a cobro mais porque tenho mais técnicas, tá? O que faz com que a pessoa te pague mais é o valor agregado, ou seja, é o conjunto de coisas que você entrega no seu atendimento, que não só envolve a parte do conhecimento em si, mas o quanto esse conhecimento agregado a algo mais tem valor. Então, nos meus atendimentos, eu sempre cobrei o valor que eu acreditava ser o ideal, mas eu partia de colocar no papel os meus custos, porque para você atender não é de graça. Primeiro, você está despendendo do seu mais precioso tesouro, que é o seu tempo. O seu maior tesouro é o seu tempo. O seu tempo não é de graça, gente. O que vocês fazem com o tempo de vocês? Muitos de vocês estudam, fazem cursos, se qualificam, têm livros para ler, tem muita coisa que custa para você estar ali cara a cara com o seu cliente. Então eu não acho equilibrado e nem justo com você, nem com o seu cliente, você começar atendendo de graça. Eu não acho adequado isso, tá? Claro que, eu quero ter uma experiência rápida, eu quero aplicar uma técnica, eu quero fazer algo, mas aí não envolve tanto o atendimento profissional em si, aquele que você está num local atendendo a pessoa profissionalmente falando. Eu fiz muita experiência com a minha mãe, como eu sempre conto, né? Ela era minha cobaia. Claro que eu não cobrava dela, porque eu fazia uma experiência com alguma técnica que eu queria aplicar, eu queria experimentar, eu queria fazer em outra pessoa que não fosse só em mim mesma, mas aí eu também não fazia um atendimento com ela, eu só aplicava a técnica para ter uma experiência, e ela adorava, e ela era super querida, assim, me apoiava muito e tal. Mas, às vezes a gente quer fazer isso com o marido, quer fazer isso com alguém, com filho, né, com alguém próximo, mas daí não é um atendimento, né, gente? É só uma experiência. Aí, ok, você não vai cobrar, né, da sua família. Mas, quando a gente tá falando de você se posicionar, de você fazer um atendimento assim, tintim por tintim, fazer as perguntinhas, aplicar uma técnica no final, fazer tudo que vocês têm observado nos últimos vídeos que eu tô indicando, daí eu não acho legal você fazer de graça, não, porque você tem custo. Primeiro, como eu falei, do seu tempo, dos materiais que você vai disponibilizar, talvez você vai sublocar uma sala, daí você vai tirar dinheiro do bolso para pagar? Não é justo. E aí, o que começa a acontecer? Pela lei da troca, que é uma lei universal, gente, não é o que eu inventei, é uma lei universal que rege a nossa vida, independente de a gente gostar ou não. Quando eu entrego muito valor pro meu cliente e o meu cliente não me paga por isso, não me compensa por isso, eu já começo a criar muitos desequilíbrios. O que vai acontecer com o cliente? Ou ele vai embora e não volta, porque ele recebeu tanto, mas ele não pôde te compensar, que ele se sente mal, ele se sente em dívida com você. E aí ele vem pro primeiro atendimento e não volta. E não é que a não volta dele tem a ver com o seu trabalho que não foi bom. Ele não volta porque você não deu a chance de ele te compensar. Só que isso é inconsciente
inconsciente, tá? É um padrão inconsciente nas pessoas. É como quando você vai num lugar, as pessoas te entregam muito e você não teve a chance de devolver aquilo. Você também se sente mal. É como um exemplo bem rápido que eu lembrei aqui. Toda vez que o seu melhor amigo viaja, ele traz um presente pra você. O que você faz quando você viaja? Primeira coisa, você lembra de comprar um presente pro seu amigo. Porque se você não traz um presente, você se sente mal. É como se tudo que você ganhou, você não estivesse dando de volta. Isso é a lei da troca. Essa raiva inconsciente que a pessoa sente quando ela tá recebendo demais e não consegue te compensar, pode ser a não volta do cliente pra terapia, pode ser até uma agressividade do cliente, ou ele se sente incompetente, ele não consegue fazer as coisas que vocês combinam. Por quê? Porque ele está ganhando demais. Ontem mesmo, a gente tava olhando um vídeo, que às vezes a gente assiste uns vídeos do canal 90 pra relembrar as coisas dos nossos tempos, né? Quem é um pouquinho mais velhinho aí sabe do que eu tô falando, né? Então, eu e o Ronaldo, né, o meu marido, a gente gosta de assistir às vezes os vídeos dele e tal. E a gente tava vendo o caso de atores que saíram da Globo, que foram demitidos da Globo por não terem mais trabalho. E aí teve um caso de uma atriz lá, que ela comentou que ela tava colocando a Globo na justiça pra pedir uma indenização de 500 mil reais pra Globo, porque ela não tinha mais trabalhado e porque tinha umas questões trabalhistas por trás e tal. E aí eu falei pro meu marido, sabe por que ela tá indo na justiça pra cobrar isso? Porque ela recebeu demais, porque durante a reportagem ali, ela conta que ela ganhava não sei quantos mil lá por mês sem trabalhar. Então nas empresas também acontece muito isso. Se o seu funcionário tá ganhando um alto salário e ele não tá trabalhando pra compensar o valor que ele ganha, ele vai pra justiça. Isso acontece muito. Daí você, que é empregador, pensa, puxa, mas eu paguei um alto salário pra essa pessoa, eu dei um monte de benefício pra ela e ela ainda vai me cobrar mais na justiça? Por quê? Porque ela se sentiu lesada inconscientemente por ter dado demais, na verdade, recebido demais e ter dado de menos para a empresa. Infelizmente isso acontece, tá? Por desequilíbrio entre a lei da troca, o dar e o receber, né? São exemplos que a gente vê acontecendo na prática e que é assim mesmo que funciona, gente. Quando a lei tá em equilíbrio, a pessoa se sente bem do outro lado e você que tá entregando também. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Se você tá organizando um super atendimento, um trabalho top, vai entregar presente, vai atender num lugar bacana, você tem que cobrar, mesmo que seja iniciando, tá? Faça ali o cálculo dos custos que você tem, organiza isso direitinho. A gente até tem vídeos falando disso, né, Douglas? Vamos deixar a indicação aqui. Se você quer saber como fazer essa questão de calcular os custos, saber quanto cobrar, a gente vai deixar outro vídeo aqui, que o objetivo hoje não é falar de quanto necessariamente cobrar, mas o como cobrar, né? Então nós vamos deixar a indicação aqui para você saber como organizar esses custos, como fazer esses cálculos, como estruturar para que você pense no valor ideal. Mas eu acho legal você sim cobrar pelo primeiro atendimento e se sentir digno de receber da pessoa. Se você tá entregando à altura, receba, aprenda a receber. O terapeuta tem muito problema para receber. Ele se sente tão incapaz, tão inseguro que ele acha que ele não merece receber, mas você merece, porque você estudou, você tem conhecimento. E assim, às vezes existe um sabotador por trás que faz você não querer cobrar porque você também não tá entregando muita coisa não. Então observa, você realmente tá entregando, tem que receber por isso, se sinta digno, porque cobrar também tem a ver com entregar valor. Às vezes você não tá entregando tanto valor assim, às vezes você não tá sabendo como fazer. E se você não sabe como fazer isso, vem para a imersão terapeuta do zero que eu vou te ajudar. Que aí eu vou te falar em detalhes o que você precisa para iniciar, para fazer seu primeiro atendimento. Vou dar algumas dicas também sobre o que fazer no primeiro atendimento. E aí você vai sair mais confiante nesse processo para que você consiga cobrar do seu cliente. Mas quando você estrutura um bom atendimento, você tem o que entregar para o seu cliente, você tem que cobrar sim. E quando não cobra, você também se sente menos responsável em entregar mais. Então cuida para ver se não existe um sabotador aí. Tipo, se eu não cobrar, tá tudo bem se o atendimento não for bom. Agora, se eu cobrar, eu sei que eu vou ter que me empenhar. Eu sei que eu vou ter que dar o meu melhor. E se você der o seu melhor e se você entregar valor no seu atendimento, entregar o que o seu cliente precisa, com certeza ele vai te pagar e vai te pagar com gosto. Ele vai gostar de pagar pelo atendimento. Eu cansei de ouvir dos meus clientes: nossa, Kátia, tudo isso só por tanto? Eu sim. As pessoas achavam meu atendimento barato e na época não era barato, gente. Meu atendimento custava em torno de R$180, 170, R$180 na época que eu parei de atender lá em 2013, 2014. Ou seja, eu já cobrava um valor meio alto para o que a maioria cobra por aí como terapeuta. A maioria dos meus colegas não cobravam isso. E eu já cobrava um valor legal. Se eu atendesse hoje, com certeza seria o dobro, no mínimo o dobro disso, ou mais até provavelmente. Claro, não dá para comparar, né? Porque eu já tenho uma outra estrada, uma outra caminhada. Mas com certeza eu cobraria no mínimo uns R$400, R$500 um atendimento hoje. No mínimo. E as pessoas pagariam, porque
Elas veem que eu entrego valor. E eu não tenho problema nenhum em cobrar esse valor, porque eu sei que eu vou entregar tudo que a pessoa precisa, dentro das possibilidades que eu tenho, mas eu vou entregar tudo que a pessoa precisa. Eu tenho total confiança, eu tenho certeza que qualquer pessoa que chegar pra mim, que eu fizer um atendimento ou que eu tiver uma conversa de 15, 20 minutos, eu ajudo ela a transformar a vida dela. Eu tenho tanta certeza disto dentro de mim e não é arrogância, é confiança mesmo, gente. Eu sei o conhecimento que eu tenho, eu sei o que eu tô entregando pras pessoas. Eu sei que qualquer pessoa que chegar perto de mim hoje, eu consigo dar uma palavra de orientação, eu consigo dar uma dica pra ela se ela me perguntar. Claro que eu não vou fazer isso se ela me perguntar, né? Mas até hoje os amigos, pessoas próximas, às vezes chegam pra mim e falam: nossa, que legal conversar contigo, Kátia. 5 minutos do que eu te perguntei aqui, você me deu uma dica que já resolveu minha vida. Porque eu tenho isso no meu DNA, eu tenho isso no meu coração. Eu gosto de ajudar as pessoas. Só que eu não sou intrometida. Eu sei respeitar o momento de cada um. Eu não saio falando coisas por aí pra querer reconhecimento das pessoas. Eu aprendi a dosar isso, tá? Porque eu já fui aquela pessoa desesperada que nem a pessoa me pedia e eu já tava dando dica pra ela. Não, daí eu não acho legal. Aí você tá sendo invasivo, você tá sendo chato, você tá falando as coisas que as pessoas nem te pediram. Eu acho muito chato quando a pessoa vem te dar um monte de opinião de coisas que tu nem perguntou pra ela. Caramba, eu nem te perguntei, o que você quer me falar sobre isso? É muito chato. Eu não gosto. Não venha me dar dica de coisa que eu nunca te perguntei. Tenha respeito, né? Então, por respeito ao outro, se a pessoa me pergunta, eu falo. Se ela não me pergunta, eu fico quieto. Tá tudo bem. Mas eu sei que se ela me perguntar, eu vou dar uma resposta que ela precisa ouvir. Porque eu confio nisso, gente. Então, mais do que você ter um monte de curso, um monte de livro que você leu, ter um monte de conhecimento, é ter essa vontade, esse desejo de ajudar as pessoas, sabe? E isso tem valor. Isso não é de graça. Todos os cursos que eu já fiz hoje, um dia eu tenho que sentar e fazer as contas. Eu não sei quanto eu já investi em curso, mas se eu for olhar pra trás e pensar em tudo que eu já investi em mastermind, em mentoria, em curso no último ano, com certeza dá quase ou mais de 100 mil reais. E eu vou entregar isso assim, de bandeja pra pessoa, num atendimento, numa mentoria? Não. Eu tô aqui entregando muito conteúdo gratuito pra vocês, porque existe uma estratégia por trás disso. Eu também vendo os meus treinamentos, tem conteúdo que tá nas redes sociais, porque a gente quer favorecer as pessoas, mas em algum momento, pra você ter um algo mais e ter um resultado muito maior, você precisa fazer o meu treinamento. Senão, você vai manter os resultados que você tem baseado no conhecimento que eu posso te entregar de forma gratuita. Mas eu não entrego tudo que tem nos meus treinamentos de forma gratuita. Tem coisas muito maiores nos meus treinamentos que vale a pena você pagar e investir. E é assim que nós temos que pensar no nosso trabalho como terapeuta. Você pode fazer estratégias para entregar algo gratuito para as pessoas, mas não pode ser o seu atendimento profissional. O seu atendimento maior, melhor, o seu melhor não tem que estar no gratuito. Porque senão não justifica também as pessoas virem e pagarem, se elas têm de graça. É como fazer terapia pelo WhatsApp. Por que a pessoa vai comprar a sua terapia, vai fazer algo pago, se você ficar fazendo toda a terapia no WhatsApp? Então a gente tem que saber dosar isso, tem que ter um equilíbrio entre o que eu entrego de forma gratuita para mostrar o potencial do meu trabalho, mas em contrapartida, o meu melhor, né, o meu filezinho tá dentro do meu atendimento, tá dentro daquilo que eu consigo entregar de melhor para a pessoa. Então a gente tem que ir fazendo esse processinho de equilíbrio entre o dar e o receber, tá, gente? Porque isso também tem a ver com a lei da troca, como eu disse antes, ok? Tá certo, meus amores? Então, se você ainda não começou ou tá querendo começar, vem pra imersão com a gente, que com certeza a gente vai te ajudar nesse processo. E se você gostou desse vídeo, lembrou de alguém, de algum terapeuta que não tá sabendo cobrar seu atendimento, manda esse vídeo pra ele, manda esse vídeo pra ela, que com certeza a gente também consegue levar e contribuir mais do conhecimento que chega até nós pra mais pessoas, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.